Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. E se eu te dissesse que sonhar é perder tempo? Achas estranho? O meu nome é Mário Portela e, como sempre, eu vou explicar-te tudo. Aqui, no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Palavra é lei, é a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes qual é a diferença entre um sonhador e um cadáver? O cadáver já parou de fingir que vai fazer alguma coisa. Estou a ser cruel? Talvez. Verdadeiro? Absolutamente. 92% das pessoas morrem com exatamente os mesmos sonhos que tinham aos 20 anos. Os mesmos. Palavra por palavra. Como se fossem orações decoradas que repetem todas as noites antes de adormecer, numa espécie de ritual sagrado de autoilusão. Um dia eu vou. Quando eu tiver tempo, eu serei. Se calhar no próximo ano. E tu? Tu és um sonhador ou um executor? Hoje quero-te falar do cemitério dos sonhadores. Por isso, não me respondas já se és sonhador ou executor. Deixa-me primeiro contar-te uma história. Imagina que és um colecionador de mapas de tesouros. Tens gavetas cheias deles. Mapas lindíssimos, detalhados, com cruzes marcadas a vermelho, outros com cruzes a dourado. E a dizer-te onde está o tesouro. Passas horas a admirá-los, a traçar rotas com o dedo, a imaginar como seria quando encontrares o tesouro. Sentes até o peso das moedas nas mãos, o brilho dourado a refletir no teu rosto. É quase real, é ou não é? Mas nunca sais de casa à procura do tesouro. Nunca pegas numa pá. Nunca compras um mapa verdadeiro da região. Nunca verificas se tens o GPS calibrado. Nem vais verificar se o terreno ainda existe ou se, entretanto, construíram lá um centro comercial da moda. Nunca se faz nada além de sonhar e todos os dias se acorda com a mesma sensação reconfortante de que tens tesouros à espera, que és especial, que tens potencial, que um dia vais conseguir. Isto é a vida da grande maioria das pessoas. Se sentiste um aperto no peito enquanto eu estava a falar disto, é porque provavelmente te reconheces na história de ter sonhos e não ir atrás deles. E isso é para te dar as boas-vindas ao cemitério dos sonhadores. Aqui jazem milhões de pessoas que morreram ricas em sonhos. Eu sou Mário Portela e este é o Quem Cala Consente, o podcast onde vamos confrontar verdades que normalmente preferimos ignorar. Hoje quero dissecar a diferença entre sonhar e executar, entre desejar e conquistar, entre seres um colecionador de mapas ou seres um descobridor de tesouros. Porque há uma diferença brutal, quase violenta entre estas duas formas de existir. E essa diferença determina se vais viver uma vida extraordinária ou se vais juntar-te às estatísticas dos que morrem cheios de potencial por realizar. Um sonhador vive num estado perpétuo de masturbação mental.
Desculpa a brutalidade da expressão, mas é exatamente isto. Obtém prazer, satisfação, até euforia, sem nunca ter contacto com a realidade. É como estar sempre a fazer amor com a ideia do amor, mas nunca com uma pessoa real, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas exigências. O executor, por outro lado, sabe que entre o sonho e a realidade há um vale chamado trabalho. E não tem medo de atravessá-lo, de pôr os pés ao caminho, não tem medo de suar, de falhar, de ter que se levantar constantemente, de descobrir que o mapa estava errado e ter de desenhar um novo caminho a cada minuto que passa. Mas aqui está o que ninguém te vai dizendo. Ser sonhador não é romântico. Não é poético, não é um sinal de uma alma sensível, é na verdade uma forma sofisticada de cobardia. É preferir fantasia, porque a realidade exige coragem, trabalho, tempo, vontade. Meter pés ao caminho, sair da zona de conforto. É como o desejo. O desejo é pior ainda. O desejo é uma espécie de inveja disfarçada de ambição. É olhar para a vida dos outros e querer o que eles têm, sem querer fazer nada do que eles fizeram. É como querer um corpo de um atleta, sem sequer querer treinar. É como querer ter a conta bancária de um empresário, sem querer correr o risco de abrir uma empresa. Querer ter a sabedoria de um sábio, sem querer estudar. O desejo é o filho bastardo da comparação social. Nasce sempre a olhar para o lado, nunca para dentro. Mas então, o que separa os sonhos que devem morrer dos sonhos que devem ganhar vida? Como distingues entre uma fantasia reconfortante e um objetivo que merece a tua vida? É simples, os sonhos inegociáveis são aqueles que te assombram mesmo quando não queres pensar neles. São aqueles que te acordam de madrugada, que te fazem sentir inquieto quando não ages para os cumprir. Aqueles que te fazem sentir que estás a trair-te a ti próprio quando os ignoras. Esses sonhos não pedem licença e exigem ação. Se o viste até aqui e sentiste que algo aqui é importante para ti, que algo mexeu, que algo acordou, então provavelmente estás pronto para aprender a diferença entre colecionar mapas e descobrir tesouros. Porque chegou a hora de sair de casa. Hoje eu vou falar-te da anatomia dos sonhos mortos. Eu quero que passes à ação. Eu vejo-te olhar, sempre a pelear, mas nunca a começar, só a imaginar. Anatomia do que não vai dar. Sonho sem ação, é só ar. Enquanto tu falas eu vou trabalhar. Enquanto tu rezas eu vou conquistar. Fazer é mais, fazer é mais. Que sonhar demais. Põe as mãos ao ar. Quem só fala vai falhar. A força está no agir, não no imaginar. Faz acontecer, para de te esconder. Os sonhos morrem aqui se não os libertares. Sonho ou procrastinação emocional? Ora, como habitual no segundo bloco, vamos falar de ciência. Não da ciência aborrecida dos laboratórios, mas da ciência que explica porque é que tu, eu, muitos de nós, quase todos até, neste momento, podemos estar a sabotar os nossos próprios sonhos sem sequer nos apercebermos. O teu cérebro é um mentiroso profissional. E quando digo profissional, quero dizer que mente com tanta competência que até tu acreditas. Quando sonhas, quando fantasias sobre o futuro, o teu cérebro liberta dopamina, a mesma dopamina que libertaria se tivesses realmente conquistado aquilo com que sonhas. Percebes a perversidade disto tudo? O teu sistema nervoso não consegue distinguir entre imaginar que és bem-sucedido e seres realmente bem-sucedido. É como se o teu cérebro fosse um cliente fácil de enganar numa loja de carros usados. Sim, senhor, este carro voa mesmo. E ele acredita.
Na terapia cognitivo-comportamental, chamamos a isto distorção cognitiva, mas eu prefiro chamar-lhe aquilo que realmente é, uma forma elegante de autossabotagem, porque quando o teu cérebro já recebeu a recompensa por sonhar, onde é que está a motivação para agir? É como mastigar uma pastilha elástica com sabor a bife quando tens fome. Engana-te temporariamente, mas não te alimentou. E quanto mais pastilha elástica comes, menos fome sentes para procurar comida a sério, o dito bife. Agora vamos dissecar anatomicamente estas 4 criaturas que vivem na tua cabeça: o sonho, o desejo, o objetivo e a meta. O sonho é pura emoção, sem estrutura temporal. É um estado interno de fantasia que existe num tempo paralelo onde não há segunda-feira, não há contas para pagar, não há obstáculos reais. O sonho vive num mundo onde tudo é possível, porque nada é específico. Quer ser rico? Quando? Como? Com que recursos? Como lá vais chegar? O sonho não responde porque não precisa. Ele existe para te fazer sentir bem, não para te fazer agir. Já o desejo, esse é mais insidioso. O desejo nasce sempre da comparação. É a inveja vestida de smoking, tentando passar por ambição legítima. Quando tu desejas, não estás a olhar para ti, estás a olhar para os outros. Quero o que ele tem. Mas repara na linguagem. Tu queres o resultado, não queres o processo. Tu queres a casa, não a disciplina financeira. Tu queres o reconhecimento, não o trabalho árduo. O desejo é essencialmente preguiça. Quero o prémio, sem pagar o preço. Em programação neurolinguística, sabemos que o desejo cria um estado interno de carência. É como estar sempre com sede, mas em vez de beber água, ficas a olhar para os copos cheios na mão dos outros. O desejo mantém-te num estado perpétuo de eu não tenho, que é exatamente o oposto do estado mental que tu precisas para conquistar, seja o que for na vida. O objetivo, agora sim, é onde a coisa começa a ficar interessante. O objetivo é um sonho que ganhou coluna vertebral. Tem estrutura temporal, tem recursos identificados, tem obstáculos mapeados. Quando tu defines um objetivo, estás essencialmente a fazer um contrato com a realidade da tua vida. Vou fazer isto até à data X com estes recursos, apesar de ter vários obstáculos. E depois sobra-nos a meta. A meta é o objetivo em esteroides. A meta tem métricas, tem deadlines não negociáveis, tem sistemas de medição. As metas são o objetivo depois de ser levado a sério. E aqui está a neurociência que te ensina sobre esta progressão. Cada vez que moves do sonho para a meta, estás literalmente a reprogramar o teu cérebro. Estás a criar novas ligações neurais entre a área da fantasia e a área da execução. É como se estivesses a construir uma ponte entre 2 continentes dentro da tua mente. Só que há um problema. A maioria das pessoas fica viciada no primeiro hit de dopamina. Sonham, sentem-se bem e param por ali. É como começar a construir uma casa e parar nas fundações porque gostaram da sensação de cavar. A terapia cognitiva ensina-nos que os pensamentos criam emoções, as emoções criam comportamentos e os comportamentos criam resultados. Mas quando ficas preso no ciclo do sonho, tu nunca sais da primeira fase. Pensas, sentes-te bem e fim. Não há comportamento, não há resultado, só uma sensação vazia de potencial disfarçado. É por isso que tantas pessoas se sentem frustradas sem conseguir explicar porquê. Têm a sensação de que deveriam estar mais à frente na vida, mas que não conseguem perceber onde está o problema. E o problema é que têm estado a correr numa passadeira elétrica. Muito movimento, muito suor emocional, mas zero progresso real, porque na verdade não fizeram nada por isso. Por isso, quando alguém me diz tenho tantos sonhos, mas não consigo concretizar nenhum, eu sei imediatamente qual é o problema. Está viciado no estado errado de existência. Está a confundir o mapa com o território, a preparação com a ação, o potencial com a realidade. E é aqui que a transformação real começa. Esta análise da anatomia dos sonhos mortos dá-se quando tu percebes que sonhar demais pode ser tão destrutivo quanto sonhar de menos. Fazer mais dos sonhos mortos.
Agora percebeste a ciência por trás desta procrastinação emocional, por trás destes sonhos mortos? Quero ir ao que realmente interessa. Como é que podes sair da cadeira do sonhador e te tornares um executor implacável? Primeiro, façamos um teste juntos. Um teste brutal, mas necessário. Eu chamo-lhe o teste da realidade de 24 horas. Pega no teu sonho mais querido, aquele que tu guardas como um tesouro secreto, e faz-te esta pergunta: se eu te dissesse que tens de começar a trabalhar nele amanhã de manhã, às 8 horas, o que é que tu fazias exatamente? Não me digas que começava a trabalhar. Isso é resposta de sonhador. Diz-me especificamente que primeira ação concreta tu ias tomar, a quem tu ias ligar, com quem te ias ligar. Que pesquisa ias fazer? O que é que ias transformar? Que alterações ia ter o teu dia? Que ferramentas ias usar? Quanto dinheiro ias precisar para começar? Ficaste em branco com tantas perguntas? Sentiste um nó no estômago? Se a tua mente começou a inventar desculpas sobre timings e preparação, parabéns, acabaste de descobrir que aquilo que tu pensavas ser um sonho legítimo era apenas uma fantasia reconfortante. Mas se conseguiste responder com especificidade, se visualizaste ações concretas, se até sentiste uma pontada de excitação misturada com nervosismo, então tens algo com que trabalhar. E sendo assim, vamos mais fundo. Vou ensinar-te a fazer a hierarquia dos teus sonhos. Não é uma lista, é um processo de autópsia dos sonhos mortos. Uma autópsia emocional. Pega em todos os sonhos que tens e submete-os ao que eu chamo de teste dos 3 porquês. Pergunta-te: porquê é que eu quero isto? E quando tiveres a resposta, pergunta novamente: porquê é que eu quero isto? E depois de teres a segunda resposta, pergunta-te de novo: porquê é que eu quero isto? Na primeira resposta, tu vais encontrar o que queres. Na segunda, tu vais encontrar o que achas que precisas. Na terceira, tu vais encontrar a verdade. Por exemplo, quero ser rico. Porquê? Para ter liberdade. Porquê? Para não ter de fazer as coisas que detesto. Porquê? Porque sinto que estou a desperdiçar a minha vida. Vês a diferença? O primeiro nível é sobre dinheiro. O terceiro nível já é sobre propósito. E é no terceiro nível que encontras os sonhos inegociáveis, aqueles que realmente te fazem falta. Os sonhos inegociáveis têm uma característica muito específica. Assombram-te mesmo quando não queres pensar neles. São como aquela música que não consegues tirar da cabeça de vez em quando. Acordas a pensar nisso, adormeces a pensar nisso e quando ignoras, sentes uma inquietação física, quase como uma comichão que não consegues coçar. Esses sonhos merecem ser promovidos a objetivos. Agora, como transformas um sonho num objetivo? Provavelmente devias ter ouvido o episódio 13, onde te explico como se fazem objetivos corretamente. Mas para hoje eu posso-te falar do método SMART emocional, porque já falamos disso tantas vezes aqui. Falar de objetivos SMART, o que é? SMART de specific, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Repito, um objetivo tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Mas isto é a versão técnica reduzida de tudo, que provavelmente, se ouvires o episódio 13 do Quem Cala Consente, te vai ser bem mais explicado. Agora, é certo que esse episódio já foi há uns aninhos, e se calhar vamos no próximo episódio reformular tudo isso. Agora, quanto a hoje, já tens uma base de partida. E tendo essa base de partida para construir um objetivo, é aí que acontece a magia realmente, quando tu transformas o objetivo em metas. A meta é o objetivo que decidiu crescer, ganhar músculo, começar a ser feito. A meta tem o que eu chamo de microações diárias. Não são tarefas grandes e intimidantes. São metas e submetas, ações tão pequenas que seria ridículo não as fazeres. Queres escrever um livro, por exemplo? A tua microação diária pode ser escrever uma frase. Uma frase. Parece ridículo, não é?
Mas uma frase por dia são 365 frases num ano. E 365 frases num ano são mais do que muita gente escreve na vida inteira. O segredo das microações é que enganam a parte preguiçosa do cérebro. É como contrabandear progresso dentro da tua própria vida. O teu cérebro pensa, é só uma frase que mal pode fazer. E antes de dares por isso, estás a escrever um parágrafo inteiro. Mas há uma coisa crucial que tens de perceber sobre este processo. Tu vais falhar. Vais ter dias em que não consegues esta microação. Vais ter semanas em que te esqueces completamente dos teus objetivos. Vais ter momentos em que voltas a ser um leve sonhador. Poético, mas perto do cemitério. Mas quando isto acontecer, está tudo bem. A diferença entre o executor e o sonhador não é que o executor nunca falha, é que o executor volta a levantar-se, volta a tentar. O sonhador usa o primeiro falhanço como desculpa para desistir de vez. Por isso, quando tu crias as tuas metas, que na verdade são subdivisões dos teus objetivos, cria também o que eu chamo de um sistema de retorno, que é um protocolo que te ajuda sempre que falhas. Porque vais falhar. O teu sistema de retorno pode ser simples. Quando me aperceber de que eu parei, eu volto no dia seguinte, sem drama, sem culpa, sem grandes discursos motivacionais. Simplesmente volto a fazer as microações. Porque a consistência imperfeita é infinitamente mais poderosa que a perfeição inconsistente. E aqui está a última peça do puzzle de hoje. Tens de aprender a dizer não aos sonhos que te mantêm pequeno. Sim, ouviste bem. Alguns sonhos são tóxicos. São como aquele amigo que te faz sentir bem num momento, mas que te impede de crescer, que não te deixa andar, que te puxa para ficar sentado no sofá a ver Netflix. Se tens demasiados sonhos, então não tens nenhum. Se queres tudo, não vais conseguir nada. A arte de executar é também a arte de escolher. Por isso, escolhe 3 objetivos. Máximo. Trabalha neles todos os dias e deixa os outros sonhos morrer com dignidade. Porque só quando matares os sonhos errados é que darás vida aos sonhos certos. E aí vais perceber a anatomia dos sonhos mortos. Dos sonhos que não vão ter vida. Anatomia, anatomia. Se não deres a partida, execução é o que divide. Quem conquista de quem se esquiva. Põe as mãos ao ar, vai. Quem só fala vai falhar. A força está no agir, não no imaginar. Bora, faz acontecer, vai. Para de te esconder. Ei, os sonhos morrem aqui se não os libertares. Yeah, yeah. Fazerem mais, fazerem mais. Fazerem mais, fazerem mais. Sonhos mortos. Fazerem mais, fazerem mais. E agora chegamos ao momento da verdade. O momento em que tens de decidir quem vais ser quando este episódio terminar. E não é amanhã, não é para a semana, não é no ano que vem. É agora, mal acaba. Decides se vais voltar a ser um colecionador de mapas de tesouro, se vais continuar a mastigar pastilha elástica com sabor a bife enquanto estás a morrer à fome. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. A vida que estás a viver neste momento é o resultado direto de todas as vezes que tu escolheste sonhar em vez de agir. Todas as vezes que tu disseste amanhã eu faço isso. Todas as vezes que tu disseste hoje não consigo. Todas as vezes em que tu te contentaste com a fantasia porque a realidade parecia demasiado assustadora. Mas tu não nasceste para ser um espectador da tua vida, certo? Tu não nasceste para ser uma pessoa que fala sobre o que vai fazer. Tu estás a ouvir quem cala consente. Tu nasceste para ser uma pessoa que faz. A diferença entre a vida que tens e a vida que tu queres está nos recursos que te faltam. Não está na educação que não tiveste. Não está na sorte que não tens. A diferença está numa coisa muito simples. Na tua disposição para trocar o conforto da fantasia pelo desconforto da ação. E sim, vai ser desconfortável. Vai haver dias em que te vais questionar.
Vai haver momentos em que vais querer voltar para a segurança dos sonhos, porque eles não te julgam, não te decepcionam, nem nunca te obrigam a crescer. Mas eis o que acontece quando finalmente decides executar em vez de sonhar. Tu descobres que és muito mais capaz do que alguma vez imaginaste. Descobres que é possível teres um plano para tu viveres em pleno. Porque a vida real, com todas as suas imperfeições e dificuldades, é infinitamente mais rica do que qualquer fantasia que a tua cabeça consiga inventar. Tu tens em ti a capacidade de ser mais do que um colecionador. Agora falta saber se vais ficar pela frase "ele até tinha potencial". Bem, se este episódio te fez questionar os teus sonhos, se te fez sentir desconfortável com a tua própria complacência, se te acordou, então subscreve o podcast. Subscreve, partilha, porque há tanto sonhador, há tanta gente que ainda não ouviu isto. Sei que são 92% da população. E depois regressas para a semana com um novo episódio que eu já prometi falar sobre objetivos e metas. E claro, posso prometer que vou continuar a confrontar-te com as verdades que precisas de ouvir, mesmo quando não queres ouvi-las. E é por aí estares, por teres aguentado o meu churrilho de abanões e banhos de realismo, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Agora, queres falar comigo, queres encontrar-me? Provavelmente, se fores ao meu Substack, tens ali um local onde podemos conversar. Qualquer coisa, deixa um comentário e envia-me um e-mail, ou então faz sinais de fumo. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.